Bom, então eu pensei em começarmos hoje discutindo um pouco a questão das relações entre escola, educação escolar e transformação social, que é algo sobre o qual a gente comentou ontem, as posições acerca da sociedade em que vivemos, né? Ah, se seria possível, se faz sentido cogitarmos em um projeto coletivo de transformação, de superação dessa sociedade, ou se não haveria saída, se só nos restaria nos adaptarmos a essa sociedade e talvez, na melhor das hipóteses, tentarmos agir no sentido de amenizar, atenuar alguns dos problemas tão graves que afligem a humanidade no momento, né? na atualidade. Então, a questão da transformação social. Escola, educação escolar e transformação social. Aliás, para várias das visões pedagógicas mais difundidas, mais adotadas na contemporaneidade, na atualidade, essa questão não se coloca. Na verdade, muitas concepções pedagógicas não abordam, não colocam a questão da superação do capitalismo. Então, o capitalismo, a sociedade em que vivemos, é tomada como o horizonte possível, aliás, como o único. E, aliás, essas concepções evitam falar em capitalismo. Capitalismo não é uma palavra que se faça muito presente no vocabulário dessas pedagogias. Elas preferem falar em sociedade democrática, sociedade do conhecimento, sociedade pós-industrial, enfim, dão vários nomes, mas evitam o termo capitalismo. E quando aparece, aparece assim mais de maneira pontual, rápida, não é algo que se faça realmente muito presente né, para essas concepções pedagógicas. Então, não está no horizonte delas uma perspectiva de tentar relacionar a educação escolar a projetos, a perspectivas, a práticas de transformação da sociedade. Há, por sua vez, concepções, autores, grupos que se posicionam pela necessidade de transformação e de superação da sociedade atual. Entretanto, não veem na escola um caminho para isso. Não consideram que a escola tenha realmente um papel decisivo em processos mais efetivos de transformação da sociedade. Porque tendem a ver a escola como uma instituição insuperavelmente alienada e reprodutora de alienação. Tendem a ver a escola como uma instituição essencialmente burguesa, essencialmente a serviço da lógica de reprodução, da ideologia dominante, do capital, enfim, das relações de opressão. São, então, concepções que têm uma visão essencialmente negativa da escola. E quando se põe a analisar a escola, é com o objetivo de fazer denúncia das formas pelas quais a escola se enquadra em processos de reprodução da alienação, da ideologia dominante, da divisão social do trabalho, das relações de opressão, enfim, da lógica da sociedade capitalista. Bem, a perspectiva deste curso, né, aquela com a qual eu trabalho, que é da pedagogia histórico-crítica,
é uma tentativa de ir além dessas duas vertentes. A vertente que não coloca no horizonte a possibilidade e a necessidade de superação do capitalismo, que então são as pedagogias hegemônicas, e a vertente de concepções que, ainda que, sim, apresentem análises importantes do ponto de vista de fazer a crítica a processos pelos quais a escola reproduz a divisão social do trabalho, exclusão, alienação, etc., elas não se propõem a avançar em termos de proposições pedagógicas, de teoria pedagógica, de proposta pedagógica, porque entendem que façamos o que quisermos na escola, nós acabaremos reproduzindo alienação. Né? É um pouco... tem uma historinha que eu não sei até que ponto é verdade ou não, mas que os próprios, alguns psicanalistas contam essa historinha, que Freud teria dado uma palestra e após essa palestra uma mulher teria se dirigido a ele e perguntado: professor Freud, o senhor que entende tanto sobre a alma humana, me explique, como é que eu faço para educar o meu filho? E Freud teria respondido: olha, a senhora faça como quiser, porque de qualquer modo estará errado. E eu tenho a mesma impressão em relação a algumas visões de escola. Né? É como se eles dissessem assim: ó, vocês façam o que vocês quiserem na escola, porque de qualquer modo o que vocês fizerem estará errado, de qualquer modo é ideologia dominante, é alienação, né? E é opressão e assim por diante. Bom, a pedagogia histórico-crítica tenta ir além desse tipo, dessas duas alternativas, né? E tenta compreender os limites e as possibilidades de ação propriamente pedagógica, de ação no interior da escola, limites e possibilidades desse tipo de ação, mas com a perspectiva de contribuir, sim, para uma luta mais ampla, que não pode, portanto, se limitar ao espaço escolar, uma luta mais ampla que se trave em termos de superação da atual forma de organização social. Como é que nós procuramos encaminhar essa questão? Essa questão é vista da seguinte maneira. Nós entendemos que um processo de superação revolucionária da sociedade atual, ele não ocorrerá sem luta de classes. E que, portanto, cabe à classe trabalhadora lutar para transformar a sociedade, para superar essa sociedade. Entendemos também que essa transformação da sociedade pela classe trabalhadora não pode ocorrer sem um conhecimento da dinâmica dessa sociedade. Como é que funciona essa sociedade? Nós precisamos conhecer como funciona essa sociedade, nós precisamos compreender os processos essenciais que movimentam esta sociedade para poder, então, coletivamente agir no sentido de transformação e de superação. Sem esse conhecimento, nós poderemos até realizar ações que, vamos dizer, combatam formas específicas de opressão, ações que tentem minimizar os danos que o capitalismo traz na atualidade à vida humana, às relações humanas, às relações com a natureza. Então, podemos sim desencadear ações no sentido de tentar minimizar, amenizar esses problemas. Mas sem um conhecimento mais profundo da dinâmica social, nós não conseguiremos
elaborar projetos e estratégias de ação coletiva que levem à transformação mais profunda, ou seja, que levem a um revolucionamento da dinâmica social, que levem à construção de uma nova ordem social. Portanto, a socialização do conhecimento parece-nos uma condição que, se não é suficiente, é, entretanto, absolutamente necessária à transformação social radical. O conhecimento, a sua socialização, por si só, não leva à transformação social radical. O conhecimento, por si só, não leva à superação do capitalismo. Entretanto, sem a socialização do conhecimento, sem o domínio do conhecimento que nos permita compreendermos a sociedade para além das aparências, para além da superfície como as coisas se apresentam a nós no cotidiano, então, sem teorias que nos permitam ir além do fetichismo da cotidianidade alienada na qual nós vivemos, sem isso nós não conseguiremos transformar radicalmente essa sociedade. Então, mesmo sendo repetitivo, quero insistir que se trata da ideia de que o conhecimento por si só não transforma, não revoluciona, entretanto, ele é necessário a um processo de transformação da sociedade. E é nesse sentido que, então, essa visão pedagógica defende que cabe à escola, e quando fala escola, estamos pensando, então, em um sistema nacional de ensino, cabe à escola, cabe ao sistema escolar a tarefa de socialização do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. E quando se fala socialização, então, é naquele sentido de deixar algo que deixa de ser propriedade privada e passa a ser propriedade socializada. Essa observação é importante porque a palavra socialização em relação à escola também é usada com outro significado, né? Quando as pessoas dizem que as crianças vão à escola para se socializarem. Aí é um outro significado. Aí está dizendo que a criança vai à escola para aprender a conviver com os outros, né? Então, aprender a conviver socialmente. Então, não estou questionando esse outro significado possível da palavra socialização, mas estou afirmando que a função primeira e principal da escola é a socialização do conhecimento. Aliás, não sou eu que afirmo isso, é o professor Saviani, isso está nos seus escritos. Então, a função da escola é a socialização do conhecimento. E não qualquer conhecimento, mas o conhecimento nas suas formas mais ricas, mais desenvolvidas, mais elaboradas. Nessa perspectiva de transformação da nossa visão de mundo, de maneira que possamos compreender a realidade para além do pragmatismo do cotidiano. Porque essa é uma discussão muito frequente quando se fala de conteúdos escolares, currículos escolares, etc. Qual seria o sentido, qual seria o significado dos conhecimentos e conteúdos que as crianças e os jovens adquirem na escola, aprendem na escola. E para muitas pedagogias e para muitas correntes, esse significado deveria ser dado pelas demandas imediatas do cotidiano, ou seja, só faria sentido o indivíduo se apropriar de um conhecimento se esse conhecimento tivesse alguma função, alguma utilidade no cotidiano. Tanto que é muito difundida a ideia de aprendizagem significativa, né? E a ideia de aprendizagem significativa está relacionada a isso. Será significativo aquilo que o indivíduo aprenda em conexão com as necessidades próprias da sua cotidianidade. Aquilo que esteja além ou fora essa cotidianidade é visto como algo estranho, alheio à vida do sujeito
e que, portanto, pouco sentido, pouco significado teria, principalmente para as crianças e para os jovens. Pois bem, essa visão é uma visão que reduz o sentido da aquisição de conhecimentos a processos de adaptação, adaptação ao existente, adaptação à cotidianidade tal como ela está posta, né? E nós defendemos que os conteúdos escolares têm, na verdade, uma função que vai além disso, que é a função de transformar nossa visão de mundo, no sentido de gerar saltos qualitativos nessa visão de mundo, de tal maneira que nós superemos essa identificação espontânea, natural, que temos com a cotidianidade alienada da sociedade contemporânea. Ontem, ao final aí da nossa tarde, das nossas discussões, vocês estavam colocando como a sociedade em que vivemos cria em nós necessidades desumanizantes. Cria em nós necessidades que nos aprisionam a uma forma de funcionamento social que não só é destrutiva, se a gente pensar em termos da natureza, das relações entre sociedade e natureza, como também é reducionista e poderíamos dizer destrutiva em relação à própria vida humana, à própria qualidade das relações humanas, das atividades humanas. Então, ontem nós estávamos conversando sobre isso. Pois bem, e aí nós conversamos ontem que, num primeiro momento, é difícil para nós pensarmos na satisfação de necessidades sem associarmos a ideia de satisfação de necessidades à ideia de consumo de mercadorias. Mas por que isso nos é difícil? Nos é difícil porque nós fomos formados nessa maneira de vida, nesse modo de vida, nessa perspectiva em termos do que seja a satisfação das nossas necessidades. Então, desnaturalizar isso, distanciar-se dessa visão, é um esforço que requer a aquisição de conhecimentos que nos permitam ir além dessa identificação espontânea com aquilo que eu chamo a sociabilidade fetichizada na sociedade contemporânea. Então, a pedagogia histórico-crítica entende que a socialização do conhecimento pela escola pode ser uma contribuição à luta pela transformação da sociedade, sem, porém, ter uma visão ingênua de que a escola, por si só, vá transformar a sociedade, né? Que é preciso ter essa cautela, porque nós sabemos que há uma grande difusão de visões que atribuem à escola um poder que ela não tem. Então, se por um lado tem aqueles que consideram a escola uma instituição sem solução, a escola, ou porque dizem que a escola é anacrônica, ou porque ela é alienante, enfim, ela é uma instituição do século XIX, etc. Então, já estão esperando já há algum tempo pela morte dessa instituição, ou até um tanto paradoxalmente convive com isso um tipo de crença de que a escola seria capaz de resolver problemas que absolutamente ela não tem condições de resolver, né? Então, se a sociedade está violenta, fazemos projetos de educação para a paz e enfrentaríamos a violência da sociedade. Se há destruição ambiental, fazemos projetos de educação ambiental e estaríamos enfrentando
o problema da destruição, da relação devastadora da sociedade contemporânea com a natureza. Se há discriminação e opressão e exclusão, fazemos propostas de educação escolar, de aceitação do outro, das diferenças, e viveríamos em harmonia. Então, há um conjunto de visões extremamente ingênuas em relação a se há desemprego, né? Porque, não, a gente pode mudar a nossa ótica. Em vez de considerarmos que há desemprego, podemos considerar que nós estamos passando por um momento de mudança na sociedade, no qual a gente tem que abandonar uma visão tradicional, que é a visão de emprego, e passar para uma visão mais dinâmica, que é da empregabilidade e do espírito empreendedor do indivíduo. Então, o espírito empreendedor, então, é uma mudança de mentalidade. O empreendedorismo é uma mudança de mentalidade. Então, você deixa de ver os momentos em que o indivíduo se encontra como momentos de desemprego e passa a ver como momentos de abertura de novas possibilidades, desde que mude-se a mentalidade. E a mentalidade se muda, então, por ações que são fundamentalmente educativas. Podem não ser realizadas propriamente na escola, muitas são realizadas como projetos escolares, né? Como tipo o pequeno empreendedor, essas coisas assim, educação para os sonhos e assim vai. Mas outras são feitas em outras instituições, destinadas a difundir esse tipo de visão, que são instituições com propósitos, sim, educacionais, né? E os órgãos da grande imprensa e assim por diante. Pois bem, veja, o que nós estamos falando? A escola não tem o poder de resolver o problema do desemprego estrutural, do desemprego que é inerente à lógica da nossa sociedade. A escola nunca teve e não terá o poder de resolver esse problema. A escola não tem o poder de resolver o problema do crescimento da violência e da barbárie na nossa sociedade. A escola não tem o poder de resolver o problema da destruição da natureza pelo modo de funcionamento da nossa sociedade. Não quer isso dizer, a escola, por exemplo, não tem o poder de resolver o problema do trânsito. Existem projetos de educação para o trânsito nas escolas. Eu já vi até kits para projetos de educação para o trânsito. É um kit, tem lá, então as crianças brincam, então vão brincar de dirigir, de respeitar as regras de trânsito e tudo mais. Vamos pegar esse exemplo, vai. Educação para o trânsito. Ok, eu não sou contra as pessoas serem educadas para o trânsito. Afinal, o trânsito tornou-se uma coisa extremamente perigosa. E uma educação para o trânsito pode ser válida no sentido das pessoas tomarem certas precauções para não serem vítimas e para não causarem vítimas, né, nas situações de trânsito. Ok, mas isso resolverá o problema do trânsito? Eu já comentei ontem, né, que o problema do trânsito não tem solução nessa lógica que nós vivemos, que é a lógica de produzir, sei lá, quantos milhares de unidades de automóveis todos os anos. Então pensem por ano no Brasil, eu não tenho esse número, mas quantos automóveis são produzidos, que são colocados nas ruas todos os anos no Brasil, né? É possível, então, resolver o problema do trânsito? Não é. É possível amenizar, né? É possível punir, é possível prevenir certas coisas, mas a tendência é se agravar cada vez mais esse problema. Enquanto não se encontrar uma solução sistêmica para o trânsito, que passa por outras formas de locomoção que não sejam o automóvel, então, enquanto a gente não encontrar uma solução sistêmica, a tendência é só piorar. Então, a escola não resolverá esse problema.
E aí tem duas questões, né? Alguém poderia dizer, mas tudo bem, não resolverá, mas não faz mal algum. Né? Na pior das hipóteses, é uma ação inofensiva. Não é bem assim. Porque quando a gente coloca na escola o poder e a responsabilidade por resolver problemas que ela não pode resolver, nós estamos, na verdade, desfocando a análise daquilo que sejam as verdadeiras raízes dos problemas. E nós precisamos analisar as verdadeiras raízes dos problemas para, sim, buscarmos soluções, até mesmo que sejam, às vezes, soluções, digamos, paliativas, mas soluções que, de alguma maneira, enfrentem os problemas naquilo que eles são de fato. Né? Porque quando a gente cria uma ilusão em relação a um problema e cria uma ilusão em relação à solução daquele problema, a gente está impossibilitando a nós mesmos de analisarmos com realismo o problema e de enfrentarmos com realismo e buscarmos soluções para esses problemas. Sim, no limite, né, vamos dizer, o horizonte seria de um sistema educacional inteiramente público. Por quê? Porque um sistema que permitisse a todos a mesma qualidade de educação, a todos o mesmo tipo de escola, né, que é o que, no meu entendimento, Gramsci chamou de escola única. Então, permitindo a todos o acesso à mesma educação, mas uma educação de alta qualidade, que quando a gente está falando em transmitir a todos os conhecimentos nas suas formas mais ricas, nós estamos falando das ciências, das artes, da filosofia. Então, é claro que nós estamos pensando numa educação de alta qualidade para todos. Para nós termos uma educação de alta qualidade para todos, nós precisamos de um sistema público de ensino bastante forte, sólido, né, que ofereça todas as condições para que isso ocorra. A mesma coisa eu posso dizer em relação ao que eu estava analisando sobre o sistema de transportes. Nós precisaríamos de um sistema de transportes que fosse realmente um sistema público de transportes, que fosse acessível a todos. E quando eu falo acessível, não é só acessível fisicamente, é acessível em termos de, por exemplo, você pode ter um sistema excelente de transportes, mas que seja, na nossa sociedade atual, que seja caro. E quando ele é caro, então, ele não é acessível a todas as pessoas. Então, um sistema de transporte que fosse público, que fosse coletivo, que fosse confortável, acessível a todos, pontual e eficiente. Mas então nós estamos pensando, por isso que eu chamei de uma visão, uma solução sistêmica. No caso da educação escolar, também trata-se de pensar numa solução sistêmica, ou seja, uma solução para toda a sociedade, né? Por isso um sistema público. Aí é uma questão dos mecanismos de gestão do sistema. O sistema pode ser gerido de uma maneira que, por exemplo, extremamente centralizada e que então ingesse e impeça, né, o atendimento a demandas que são locais, a demandas que são diversificadas e assim por diante.
impeça o debate, o diálogo, o confronto de perspectivas, ideias. Então, você pode ter um sistema extremamente engessado. Eu dou como exemplo de um sistema engessado a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ela tem tido, desde fins da década de 80, gestão atrás de gestão, né, uma após a outra, que tem uma conotação extremamente rígida, extremamente autoritária, impositiva, e tudo em nome de pedagogias democráticas. Né? Impositiva em tudo, impositiva no conteúdo, nos currículos, impositiva no que os professores podem ou não podem fazer nas escolas, e tudo em nome de pedagogias democráticas. Né? Então, aí eu diria, a sua preocupação é relevante, sim, sem dúvida. Entretanto, eu penso que não é a existência de um sistema de educação que vai causar esse engessamento. O que causa esse engessamento é o fato de que, por exemplo, a educação, vamos analisar aqui no Estado de São Paulo, né, a Secretaria Estadual de Educação, faz tempo que ela está colocada a serviço de quais políticas, de quais diretrizes. São diretrizes educacionais estabelecidas pelo Banco Mundial, pela Unesco, enfim, por órgãos internacionais que determinam, né, como deve ser a educação, principalmente em países como o Brasil. Não é por acaso que o relatório Jacques Delors, Educação para o Século XXI, os famosos 4 pilares para a educação, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a viver juntos, ou a conviver. Os 4 pilares tornaram-se a Bíblia. Todo mundo repete os 4 pilares, né? A ideia de formação para as competências tornou-se lei, né? A pedagogia, os PCN, por exemplo, são a adoção em termos de currículo da visão construtivista de currículo. Então, isso é uma imposição a partir de processos que estão relacionados a organismos internacionais dentro de uma visão de educação que interessa a lógica do capitalismo. Mas veja, dentro dessa visão, o que mais eles têm feito não é a criação de um sistema único verdadeiramente, mas é a fragmentação. Vou dar como exemplo a reforma do ensino médio, que foi implantada no ano passado. Ela veio de maneira absolutamente autoritária. Fizeram consulta. Essas consultas não servem para nada. Essas consultas são tudo fictícias. Eu já respondi a várias, não respondo mais. Porque eu me manifesto lá que sou contra, e daí? Né? Ninguém vem perguntar por que eu sou contra, ninguém considera se sou contra ou se não. E quantos outros, né, se manifestam contra e, bom, a coisa passa do mesmo jeito. Ainda mais com esse Congresso do jeito que ele está configurado politicamente, passa tudo que seja do interesse deles. Então, essa reforma do ensino médio, ela veio para unificar? Não, ela veio para fragmentar. Para fragmentar ainda mais a formação de quem? Do filho da classe trabalhadora. Em nome de quê? Em nome de dar liberdade de escolha. Veja como é ardilosa a propaganda. Né? A propaganda da reforma do ensino médio é aquela da mais liberdade de escolha aos alunos. E tanto a propaganda ela leva essa ideia que muita gente aceitou, muita gente comprou a ideia. A ideia de que, nossa, que bom que veio essa reforma, porque ela veio para dar mais liberdade, mais autonomia. Quando, na verdade, ela vem para
adaptar ainda mais a formação no nível médio, ensino médio, dos filhos da classe trabalhadora àquilo que interessa a lógica econômica contemporânea, né? A reprodução da força de trabalho, o aligeramento dos conteúdos, a fragmentação da aprendizagem. Então, defender, né, um sistema público nacional de ensino não é defender o fim da diversidade, não é defender a impossibilidade de atendimento às demandas locais. Eu sugiro sobre esse assunto, tem um texto do professor Saviani, que foi a conferência de abertura que ele fez da reunião da ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Foi a reunião da ANPED de 2013 em Goiânia. Eu creio que tem inclusive no YouTube a conferência, mas também tem o texto dessa conferência que está num livro do professor Saviani. É um livro de conferências que ele fez, ele reuniu as conferências nesse livro, intitulado Aberturas para a História da Educação. Então foram conferências de abertura que ele fez sobre temas relacionados à história da educação. Eu não me lembro agora exatamente o título do texto, mas gira em torno da discussão sobre um sistema nacional de ensino. E eu acho que se entrar na página da ANPED, pegar lá na reunião da ANPED do ano de 2013, talvez localize o link. Ou se talvez colocar no Google, eu acho que já acha, se tiver disponível, porque teve um tempo que estava disponível sim no YouTube essa conferência. E ele dá como exemplo, estou falando desse texto, porque ele dá como exemplo o que aconteceu na Itália. Então, ele mostra como que na Itália a unificação do sistema de ensino não gerou, né, a negação das especificidades, inclusive culturais locais. Eu queria voltar à questão eles fazem todas essas barbaridades em São Paulo, são eleitos em primeiro turno do diabo, em nome da liberdade e da democracia, e com discurso liberal. Mas a questão da cidadania, né? Esse papo da cidadania se encheu o saco em todas as áreas. Mas na educação, então, isso, tudo que você faz tem que falar, o cidadão crítico. Se não aparecer isso, o teu planejamento é descartável. Crítico e consciente é a expressão. E aí exatamente. Como se existisse o cidadão inconsciente. E quando eu faço essas barbaridades, obrigado pelo sistema, eu me vem à cabeça o Condorcet, no período do terror na França, quando ele apresenta o que seria para o sistema democrático cidadão, o que seria realmente incorporar a massa, está entendendo? Somente do campesinato que tinha invadido a França durante décadas, mais de século, que estava jogado lá sem instrução, etc. Se você pegar um negócio daquele ali e apresentar isso aqui, você é preso. Pode verificar o que prega Antônio Condorcet diz: não há a menor possibilidade de cidadania se a educação não estiver igual em conteúdo de cima a baixo. Ele não exclui ninguém, porque ele está pensando em educação para a cidadania ali, quando a cidadania, na realidade, é revolucionária, né? Então, nós estamos pensando, você está falando de uma época em que a burguesia era a classe revolucionária e que, então, as elaborações acerca da educação, né, se colocavam nessa perspectiva de difusão do conhecimento. Só que, à medida que a burguesia se consolida no poder, ela vai cada vez mais não tendo interesse na difusão da verdade, na difusão do conhecimento. Cada vez mais nebulosas vão se tornando as teorias e as explicações sobre a sociedade, cada vez mais vai se questionando a possibilidade de conhecimento
efetivo, objetivo sobre a dinâmica social, cada vez menos vai se defendendo que exista um conhecimento que deva ser levado para todos, né? E cada vez mais as questões vão sendo colocadas em termos mais subjetivos, mais relativos, mais individuais. E aí essa ideia de um sistema educacional que leve o conhecimento a todos passa a ser vista como retrógrada, como opressiva, como conservadora. Bom, mas então eu queria colocar essa questão como um ponto de partida para hoje nós discutirmos a relação entre a prática humana como prática transformadora, porque ontem eu comecei falando sobre isso, né? Eu falei que a origem da liberdade está no fato de nós, seres humanos, sermos capazes de transformar a realidade. E transformar a realidade não de maneira puramente acidental, mas transformarmos a realidade a partir de objetivos. Que é o ponto do Gramsci, né? Do homem poder formar Só que hoje eu vou retomar essa discussão, mas eu queria retomar, bom, primeiro fazendo essa introdução que eu fiz, que é sobre, que depois nós voltaremos sim a discutir essas questões, a visão da escola como uma instituição de socialização do conhecimento nas suas formas mais ricas, com a perspectiva de transformação da realidade social. Quando fala de perspectiva de transformação da realidade social, então está incluído aí, né, que nós estamos pensando que a transformação da realidade social leve também a uma transformação das relações entre sociedade e natureza. Bom, para fazer essa discussão, então, nós precisamos discutir também o que é o conhecimento e qual a importância do conhecimento nesse processo pelo qual o ser humano se torna capaz de transformar a realidade. Quais as relações entre conhecimento e transformação da realidade. E nesse sentido, eu vou retomar algumas considerações que comecei a fazer ontem, já, então, agora me utilizando de reflexões feitas pelo Lukács, né, que, por sua vez, fez essas reflexões fundamentando-se em Marx. Não só em Marx, mas Marx, Engels e outros autores, né? Então, que é a discussão sobre a atividade especificamente humana, que é o trabalho, como atividade de transformação da realidade. Nós começamos ontem a conversar que o ser humano, então, lá nos primórdios do desenvolvimento da nossa espécie, o ser humano iniciou esse processo de apropriação da natureza, que é, ao mesmo tempo, apropriação da natureza que se incorpora à prática social e objetivação do ser humano nos resultados da sua atividade. Ontem eu dei o exemplo da pedra lascada. A pedra lascada, ela é um instrumento, é uma ferramenta. Então ela já não é mais um objeto puramente natural. Se ela não é mais um objeto puramente natural, ela é um elemento da natureza que foi apropriado pelo ser humano, foi apropriado pela prática social. Ao mesmo tempo, a pedra lascada contém atividade humana, que se objetiva. A tecnologia se materializou, o ato teleológico se materializou. Espera aí, deixa eu chegar aí, vamos devagarzinho. Ao mesmo tempo, a pedra lascada ela tem atividade humana objetivada. Por quê? Bom, o ser humano agiu sobre a pedra. E a pedra, agora ela tem um formato que ela não tinha na natureza.
Mas aí entra o que você comentou. Esse formato da pedra é o quê? É aquela finalidade, ou seja, aquela ação teleológica, é aquela finalidade que o ser humano transformou a pedra a partir de um objetivo, uma imagem que ele tinha de como essa pedra deveria ser. Claro que essa imagem não caiu do céu na mente do ser humano. Lembro do exemplo que eu dei ontem, daquele episódio do documentário da BBC, que ele estava batendo lá na carcaça do animal, e fazendo isso a pedra se lascou. Então foi um resultado acidental. Mas ele, ser humano, observa esse resultado acidental, observa as consequências disso e vai se tornando capaz de, ao invés de depender de um resultado acidental, ele produzir intencionalmente, deliberadamente o resultado. Ou seja, ele torna-se capaz de lascar a pedra deliberadamente, de dar um determinado formato à pedra. Um outro vídeo que eu vi na internet, porque eu tenho muito interesse por essas coisas assim de paleantropologia, mas eu sou um curioso, eu não sou um pesquisador, então eu vou buscando livros, artigos e vídeos. E outro dia eu vi um vídeo na internet, um pesquisador, acho que norte-americano, se não estou enganado, ele mostrando como provavelmente ou possivelmente seriam técnicas usadas pelos nossos antepassados para lascar as pedras, né? E o indivíduo tem uma habilidade grande, ele pegou lá 2 tipos de pedra e mostrou como batendo uma na outra você lasca, né, com uma relativa facilidade. Mas é claro que ele analisou os vários tipos de pedra existentes num determinado local, etc., e elaborou conjecturas sobre quais teriam sido as técnicas para fazer lascar aquela pedra. Isso tem seus limites, esse tipo de análise, porque, é claro, é alguém que está analisando a partir dos conhecimentos hoje existentes, das práticas, das tecnologias, ele está analisando o que poderia ter sido a prática de seres humanos há milhares de anos atrás. Então, precisamos ter cautela com esse tipo de análise. Mas é interessante porque ele mostrou a possibilidade de, usando os recursos que eram disponíveis naquele momento, ou seja, pedras, né, se fazer uma pedra lascada com o formato dos machados de pedra encontrados, né, pelos pesquisadores vamos dizer, nos sítios arqueológicos, etc., que eles encontraram. Bom, então o ser humano transforma a natureza. E aquilo que era seu objetivo, aquilo que era uma imagem mental, aquilo que era algo a ser alcançado, era idealizado, transforma-se em realidade. Transforma-se pela prática, transforma-se pela atividade. Então, existe atividade mental e física, porque se fosse só mental, a pedra permaneceria exatamente como estava antes. É mental e física. Não é só física, porque também tem atividade mental de agir para alcançar um determinado formato, que a prática vinha mostrando ser o melhor. Então estamos falando aí de um objeto que é ao mesmo tempo resultado da atividade humana, é transferência da atividade dos sujeitos para o objeto, e isso que eu chamo de processo de objetivação. Então, para mim, objetivação é transferência de atividade, atividade, eu vou formular de outra maneira. Objetivação é atividade humana que se transforma em características, em propriedades dos objetos. A pedra lascada, ela é atividade humana, atividade física e mental. Essa atividade está
materializada naquele instrumento, que é a pedra lascada. Então, a pedra lascada é uma objetivação humana. O ser humano, então, desenvolveu essa capacidade de se apropriar da natureza e se objetivar na natureza. Então, ele incorpora a natureza à prática social e ele se objetiva nessa prática social, criando, como nós conversamos ontem, a cultura. Entendendo por cultura, então, tanto as objetivações que resultam em produtos materiais, como é o caso da pedra lascada, como as objetivações que resultam em produtos não materiais, como é o caso, também mencionado ontem, dos instrumentos psicológicos, ou signos, como chama Vygotsky, que é o caso da língua falada que nós empregamos. A língua é um sistema, é um produto não material da atividade humana. Claro que quando a gente fala produto não material, a gente precisa relativizar essa expressão, porque sempre existe um suporte material. Então, o suporte material, por exemplo, do sistema de signos ou de instrumentos psicológicos que eu estou empregando neste momento é o som. Eu estou emitindo sons que me permitem, então, estabelecer uma comunicação com vocês. Se eu estivesse usando aqui com vocês língua de sinais, se nós estivéssemos nos comunicando por língua de sinais, o som não seria o suporte material. Mas, independentemente do suporte material, o fato é que nós estamos empregando algo que se chama a língua portuguesa. Vamos pensar num livro. Um livro, ele pode ter como suporte material papel e tinta. É um livro impresso. Mas ele pode ser livro digital. Já não será papel e tinta. Continua sendo livro? Continua. O mesmo livro tem a versão impressa e tem a versão digital. Poderíamos ter também o audiolivro, que é o livro falado, o livro lido por alguém para que outros possam ouvir. Então, nós temos diferentes aí suportes materiais para o mesmo livro. O livro propriamente dito não é feito de papel e tinta. Porque se ele fosse feito de papel e tinta, ele não poderia ter a forma digital. Papel e tinta é apenas uma maneira possível de dar um suporte material ao livro. O livro, ele é feito do seu conteúdo. Esse é o problema da crítica do Sérgio Lessa em relação à pedagogia histórico-crítica, quando ele fala do trabalho material e do trabalho imaterial, né? Eu percebi que na réplica, por exemplo, a crítica tanto ao Sérgio Lessa como aquele Lazzarini, que faz também a crítica naquela tese de doutorado lá de Santa Catarina, né? Que você coloca o seguinte, eles não percebem que o contrário da objetividade é a idealidade. Não, o contrário da materialidade é a idealidade. Da objetividade é a subjetividade. Exatamente. É nesse sentido? O fato de algo não ser material não significa que não tenha existência objetiva. A linguagem tem existência objetiva, mas ela não é material, embora, como eu tenha explicado, demande necessariamente suportes materiais. As ideias, os conhecimentos, eles têm existência objetiva. E têm existência objetiva independentemente de serem ideias verdadeiras ou falsas. Uma ideia verdadeira, quer dizer, uma ideia falsa, ela existe na sociedade objetivamente tanto quanto uma ideia verdadeira. E as ideias, mesmo falsas, podem mover as ações humanas. E ao mover as ações humanas, elas acarretam resultados que são materiais. Então, não há
um mundo da materialidade na vida humana, na cultura, na sociedade. Não há um mundo da materialidade em separado do mundo que chamaríamos da idealidade ou mundo simbólico. E não há esse mundo simbólico ou da idealidade em separado da materialidade. Uma linguagem. Exatamente. Inclusive, só um comentário rápido, que aí pela a ideia da exposição, a linguagem nasce, na realidade, ela é uma ferramenta essencial para qualquer, a partir da pedra lascada, qualquer outra, ela vai se desenvolvendo ao ponto, às vezes, de ganhar autonomia, né? Como na filosofia contemporânea, mas ela por muito tempo, está muito presa ao que fazia ali. Quem faz essa análise da origem da linguagem na atividade de trabalho também é o Engels, naquele texto dele sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Tudo bem, aquele texto tem marcas do momento que ele foi escrito, etc., mas ele foi genial, aquele texto, porque ele analisa esse processo que é de origem da linguagem exatamente da mesma forma que se originam os instrumentos, como uma necessidade da prática de transformação da realidade. Como eu disse ontem, o trabalho desde a origem é uma atividade coletiva. Se é uma atividade coletiva, ele exige o quê? Formas de comunicação. E, dependendo da situação, uma forma eficaz de comunicação pode ser tão decisiva para o êxito ou fracasso da atividade quanto uma boa ferramenta. Então, essa unidade entre a materialidade da prática humana, né, os aspectos materiais da prática humana, e os aspectos que chamamos aí, talvez, falta de uma terminologia melhor, de não materiais, mas o mais adequado seria chamarmos ideativos ou ideais. Ideais, mas não no sentido de um ideal, assim, eu tenho um ideal, mas no sentido de referente a ideias, assim, aquilo que é referente à matéria, aquilo que é referente às ideias. Mas para não deixar a sua questão sem resposta, né? Sim, eu vejo limites na crítica que o Sérgio Lessa faz ao conceito, porque ele critica o conceito de trabalho educativo do Saviani, porque Saviani situa o trabalho educativo no campo da produção não material. E aí o Sérgio Lessa acusa que isso não teria respaldo numa análise apoiada, enfim, nas obras de Marx. Agora, essa visão me parece equivocada. Bom, primeiro me parece equivocada de qualquer maneira, porque reduzir o trabalho à pura materialidade é desconsiderar que, desde a origem, o trabalho é essa unidade de materialidade e ideatividade. Mas, segundo, porque o próprio Marx, em vários momentos da sua obra, ele considera a questão do que ele chama produção não material. A ideia de produção material não foi inventada pelo Saviani. Ele não tirou isso da cabeça dele, né? Isso está lá no tal do capítulo, por exemplo, o chamado capítulo inédito do Capital, né? Que tem ele tem várias publicações, mas tem numa coletânea que o Ricardo Antunes organizou de textos de Marx sobre o trabalho, e Marx analisa lá a questão, ele está analisando o conceito de trabalho produtivo, e ele mostra que o trabalho produtivo, na lógica do capitalismo, o trabalho não é produtivo porque produz óculos, ou porque produz relógio, ou porque produz roupa. Ele é produtivo porque ele produz mais-valia. Então, nesse sentido, é o que nós estávamos falando ontem, né? Para a lógica do capital, não importa o que a gente consome, o que importa é que a gente consuma, né? Bem,
Então ele está analisando que o trabalho produtivo, na lógica do capital, ele pode produzir tanto bens materiais como bens não materiais. Não vou entrar nessa discussão, até porque não sou a melhor pessoa para fazer esse tipo de análise no campo da economia política. Só estou assinalando que está em Marx a própria caracterização da produção humana como uma produção que gera resultados materiais, ou seja, tem uma materialidade física, né, e resultados que estão no campo das ideias e que, portanto, tem objetividade social, embora possa não ter materialidade física. Só para encerrar esse assunto, o próprio Marx, quando analisa no capítulo 1 do Capital a mercadoria como unidade de valor de uso e valor de troca, né, analisando a questão da produção do valor na sociedade, na lógica econômica capitalista, ele mesmo diz que no valor não há um átomo de matéria. Não há um átomo sequer de matéria, né? Então, ele está dizendo que existe social, como relação social, existe objetivamente, mas não é algo que possa ser, por exemplo, comprovado por uma análise química, porque não há um átomo de matéria no valor. Quando ele fala que a crítica se torna uma força material quando se apodera das massas. Exatamente, exatamente. Aí ele está se referindo às ideias, aos embates entre as ideias, e como que as ideias podem, sim, assumir uma força material à medida em que sejam ideias que movimentem as pessoas no sentido de transformação da realidade. Mas eu queria... A histórico-crítico tem razão, então, né? A pedagogia histórico-crítica tem razão nesse sentido, né? Porque se o conhecimento pode ser socializado, pode se apoderar. Eu sou suspeito para responder isso, porque eu estou aqui defendendo ela, né? Deixo a vocês essa conclusão. Mas eu queria voltar à minha análise mais abstrata lá do ser humano se apropriando da natureza e se objetivando nesse processo de apropriação. Só que vamos tornar um pouco mais complexa essa análise, né? Está muito simplista, assim, a pedra lascada, etc. O ser humano ele vai desenvolvendo os seus sistemas de ferramentas. Ele vai complexificando as atividades por meio das quais ele age sobre a natureza. Ele vai complexificando os sistemas de comunicação que emprega para se relacionarem os seres humanos uns com os outros. Bem, como é que o ser humano coloca os fenômenos da natureza a serviço do alcance dos seus objetivos? Aí entra uma análise que o Lukács faz, se fundamentando em Marx, em Hegel, etc., que é a seguinte: o ser humano não pode colocar a natureza a seu serviço sem conhecê-la. Ele precisa conhecer objetivamente a natureza. Por exemplo, ele precisa conhecer, se ele quer produzir uma canoa, que tipo de madeira, uma canoa, uma jangada, que tipo de madeira ou que tipo de tratamento precisa ser dado à madeira para que ela flutue. Se ele quer navegar no rio ou no mar, ele precisa conhecer as correntezas, ele precisa conhecer, então, a força das águas. Se ele quer se utilizar dos ventos, ele precisa, então, saber como fazer isso. O ser humano precisa conhecer objetivamente a natureza. Ou seja, o ser humano precisa aprender, ele vai aprendendo que existem relações de causa e efeito na natureza.
não basta eu querer. Por exemplo, não basta eu querer. Posso até querer, mas se esse meu querer não tiver base nos processos de relação de causa e efeito que existem na natureza, esse meu querer não se transforma em resultado efetivo. Então, o ser humano, ele precisa conhecer como as coisas se movimentam, como as forças se movimentam objetivamente na natureza. Sem isso, ele não pode colocar a natureza a seu serviço. O processo que o Lukács chama de causalidade. Existem causas e existem consequências. A natureza é movida pelo princípio da causalidade. Aliás, eu diria, o princípio da causalidade, ele é universal. Existem relações causais. Existem causas e existem efeitos dessas causas. Não quer isso dizer, porém, que as relações, eu já vou esclarecer, porque tem um monte de ideias pós-modernas aí, não quer isso dizer, porém, que as relações entre causa e efeito sejam sempre simples e que possam ser explicadas por modelos mecânicos de análise da realidade. Significa tão somente que, e agora vou usar palavras do Lukács, pensar em causalidade significa pensar se isto, então aquilo. Isso é uma relação de causa e efeito. Bom, então a causalidade é o que move a natureza. Mas nós falamos que o ser humano age movido por finalidades. Ou seja, o ser humano tem objetivos, que é o outro princípio analisado por Lukács, que é o da teleologia. Ou seja, nada mais é do que o agir intencional, o agir movido por objetivos. O objetivo de fazer com que passe a existir algo que antes não existia. Isso move o ser humano. Isso põe o ser humano em movimento para alcançar algo que ainda não existe, transformando a natureza. Mas ele, ser humano, então precisa lidar com a causalidade da natureza e colocá-la a seu serviço. E aí, aquilo que na natureza existia apenas como relação de causa e efeito, agora, para o ser humano, passa a existir como relação entre meios e fins. As relações entre causa e efeito são apropriadas pelos seres humanos que as transformam em relações entre meios e fins. Na natureza não existem relações de meios e fins. Na natureza não existem finalidades. Se a gente pensar, as pessoas costumam perguntar, deixa eu ver que exemplo que eu poderia dar. Bom, não me vem nenhum bom exemplo muito ilustrativo agora nesse momento. Daqui a pouco eu penso alguma coisa melhor. Mas as pessoas às vezes costumam perguntar, vamos pensar de natureza, vamos pensar no nosso corpo, que é parte da natureza. Né? As pessoas perguntam assim, mas por que tinha que acontecer isso? Por exemplo, alguém fica doente, morre. Mas por que tinha que acontecer isso? Bom, não existe a resposta de um porquê. Existem relações de causa e efeito. Existem a causalidade. Então a pergunta tem que ser modificada. O que causou isso? Então a pergunta pelo sentido
é substituída pela pergunta pelas causas. O que causou isso? O que causou o adoecimento? E aí vem a pesquisa, vem a ciência, que pode ser ou não capaz naquele momento, dependendo do conhecimento que se tenha, dos métodos de investigação, enfim, de uma série de circunstâncias que são sociais, que são históricas, que são, então, ali daquele momento, daquela conjuntura, e pode-se ser capaz de explicar ou não. Pode ser que está num momento que os cientistas, os médicos falem, olha, a gente ainda não tem explicação para isso. A ciência ainda não encontrou, não explica. Pode ser várias causas. Às vezes, então, eles têm um elenco de causas possíveis, mas não dizem que teria sido essa ou aquela. Muito bem. Então, na natureza, não existe a teleologia. Na natureza não existem finalidades. Existe a causalidade. Só que na prática humana existem as finalidades. Mas para que as finalidades sejam alcançadas, é preciso que o ser humano domine processos de relação causa-efeito. Por isso que eu disse, as relações entre causa e efeito transformam-se em meios, à medida que o ser humano as conheça, as domine. Transformam-se em meios para alcançar determinados fins. E aí, isso vai gerando conhecimento, porque quanto mais o ser humano vai incorporando a natureza à atividade social, mais necessidade ele tem de conhecer os processos com os quais ele está lidando. Lukács afirma que aí está a origem disso que hoje nós chamamos conhecimento científico. Isso que nós chamamos hoje de conhecimento científico, segundo Lukács, tem sua origem nessa busca pelos seres humanos de produção dos meios adequados, os meios mais favoráveis para atingir determinados fins. Mas a relação é dialética, ela não vai só dos fins para os meios, ela vai também dos meios para os fins. Porque à medida que o ser humano vai produzindo meios, mediações cada vez mais complexas, ele se põe em condições de propor novos fins. E a transformação psicológica que é inevitável. Sim, isso vai transformando nesse processo. Não só transforma-se a realidade à volta das pessoas, né? A sociedade, a cultura, mas transformam-se as próprias pessoas. O próprio ser humano vai se transformando. Ele vai se transformando, e há estudos nesse sentido, né? Por exemplo, da transformação da mão humana, no sentido dela se tornar cada vez mais capaz de realizar movimentos enfim, operações que de início o ser humano não realizava. Então, o desenvolvimento das ferramentas, o desenvolvimento dos instrumentos vai sendo acompanhado também por uma transformação nas capacidades humanas de utilização das mãos. Assim como o desenvolvimento da língua falada vai exigindo um desenvolvimento da nossa capacidade de controle dos sons que emitimos. O Leontiev que mostra isso. Ele mostra que, por exemplo, dependendo da língua materna que a pessoa fale, ela dominará com naturalidade a emissão de determinados sons e a captação auditiva desses sons, né? Poderíamos chamar que é o ambiente fonético daquela língua. Agora, quando a gente se depara com um idioma estrangeiro que não nos seja ele é estrangeiro e não nos é familiar, quer dizer, nós ainda não o dominamos, ele nos é estranho. De início, nós temos dificuldade de pronunciar, quer dizer, de emitir alguns sons que existem naquela língua
mas não se fazem daquela maneira presentes na nossa língua materna. E não é só dificuldade de pronunciar o som, de emitir o som, também a dificuldade de identificar auditivamente o som. A gente ouve, por exemplo, você está tendo aula para aprender a língua estrangeira. Aí a professora fala, você repete, às vezes você acha que você está repetindo igualzinho o que ela falou. Ela fala, não, não é assim. Aí você fala, mas foi isso que eu falei. Mas não foi. Quer dizer que o nosso ouvido não está captando a diferença entre o som que ela está produzindo e o som que nós estamos produzindo. Então, não é só aprender a falar, é aprender a ouvir também. A gente tem que aprender a ouvir aqueles sons e aprender a falar aqueles sons. Nós estamos falando, então, da relação profundamente dialética entre objetividade sociocultural e subjetividade humana. Quando fala subjetividade, é no sentido de tudo aquilo que é relativo ao sujeito, as suas formas de, vamos dizer, de relacionamento com a realidade à sua volta. Bem, mas eu estava falando que o desenvolvimento dos meios, ele, se por um lado, a partir dos fins, o ser humano produz meios, e para produzir meios, ele se apropria da natureza. Por exemplo, vou voltar ao exemplo da língua falada, né? A língua falada é uma apropriação de algo que existe na natureza, que é o som. Nós nos apropriamos do som. Nós nos apropriamos do som e o transformamos em língua falada. Nós nos apropriamos do som e o transformamos em música. Então, nós nos apropriamos de algo que existe na natureza, mas por meio dessa apropriação produzimos algo que não existe. Bom, então se por um lado os objetivos exigem que nós, seres humanos, desenvolvamos meios, sistemas ricos e complexos de meios, por outro lado, o desenvolvimento dos meios exige, quer dizer, ele gera, ele quase que pede, ele quase que empurra a novas finalidades. E aí eu conecto com o que eu estava falando ontem, que vocês ficaram incomodados. Gera novas necessidades. Esse processo de produção de novas necessidades, ele está relacionado a essa dialética entre meios e fins. Está relacionado a essa dialética entre teleologia e causalidade. Ou seja, entre o fato do ser humano ter objetivos e precisar conhecer a realidade de maneira objetiva para poder lidar com ela com maiores chances possíveis de êxito nas suas ações. Então, tem um momento que o Lukács cita o Hegel, que é uma passagem do Hegel, em que o Hegel diz assim: mais importante do que a colheita é o arado. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que, claro, a colheita é importante, ele não está desconsiderando a importância da colheita. Por quê? Porque a colheita significa alimento, a colheita significa sobrevivência. Mas, e aí, a gente poderia dizer, o arado está a serviço da finalidade. A finalidade é a colheita, é a produção de alimento. O arado é um meio. Mas aí, o que Hegel está dizendo? Ele está dizendo que esse meio, ele gera desenvolvimento social, ele gera desenvolvimento humano, ele gera novas possibilidades. Essa dialética entre meios e fins, então, é a dialética que movimenta, na verdade, o processo de desenvolvimento.
Na ideologia alemã, uma passagem que eu cito em vários textos meus, é uma passagem na qual Marx e Engels dizem o seguinte: eles afirmam que o primeiro ato histórico... o primeiro ato histórico é lá dos manuscritos. Eu que digo que isso também é o primeiro ato histórico. Não. Perdão, vou voltar. Eu me corrigi, mas agora eu vou corrigir minha correção. Eu estava correto na primeira versão. Eles dizem que o ser humano começa a se diferenciar dos animais quando começa a produzir os meios de satisfação das suas necessidades. E aí eles afirmam, e isso é o primeiro ato histórico. Então, o primeiro ato histórico seria os seres humanos produzindo meios para satisfazer as suas necessidades. Quando falamos em necessidades, falamos em objetivos. O objetivo é satisfazer a necessidade. Aí eles, logo na sequência, afirmam o seguinte: porém, a produção desses meios leva ao surgimento de novas necessidades. E essa produção de novas necessidades, eles dizem, é o primeiro ato histórico. Quem lê, numa primeira leitura, pode falar, acho que houve um erro aqui, né? Acho que eles se equivocaram, porque, afinal de contas, o primeiro ato histórico é a produção de meios ou é a produção de necessidades? Na verdade, as duas coisas. É que a produção de meios leva à produção de necessidades. Portanto, leva à transformação da prática social e, levando à transformação da prática social, leva à transformação dos próprios seres humanos, que é uma dialética ressaltada várias vezes por Marx, inclusive nos manuscritos econômico-filosóficos, né, em que ele mostra que a atividade de transformação da natureza transforma ao próprio ser humano. Só que nós estamos falando ainda de transformação da natureza, né? Mas não estamos deixando de falar de transformação da sociedade. O arado não nasce nas plantas, né? O arado já é resultado de um desenvolvimento do trabalho Exato. considerado, portanto, a efetivação do espírito, né? Isso. Portanto, ela é muito mais importante exatamente do que a safra, que é um negócio que pode ser feito. O arado vai ser usado por muita safra. E outra passagem dele, que agora eu estou em dúvida se é da estética ou na fenomenologia do espírito. Eu tenho os dois livros juntos, que ele diz assim, ele começa dizendo assim, Hegel, né? É como alguém dizer que bela manhã, que bela paisagem, etc. Ele falou, não existe isso. Não existe a beleza na natureza. O belo é uma criação eminentemente do espírito. Esse é o belo. Então não existe uma bela manhã, era nesse sentido, parece que eu estou compreendendo direito a ideia do trator lá, quer dizer, do arado. Do arado. Que o arado é uma criação humana e uma criação que permanece na sociedade como uma conquista, como uma objetivação humana, a partir da qual produzem-se novas conquistas e novas objetivações. Ao passo que a lavoura, a colheita, após o consumo, ela desaparece. Após o consumo, nós nos alimentamos, deixou de existir. Mas o arado, ele permanece como conquista humana. E transformação da sociedade. Mas essa transformação da sociedade, ainda nesse nível de análise que eu estou aqui apresentando, ela está ocorrendo de maneira espontânea. Então, os seres humanos não estão transformando a sociedade deliberadamente. Eles estão agindo, eles estão buscando satisfazer suas necessidades, eles estão produzindo meios para satisfazer essas necessidades, isso está gerando novos conhecimentos e a sociedade está se transformando de maneira mais ou menos espontânea a partir de ações que são intencionais. As ações de trabalho são intencionais, são movidas por finalidades, mas acaba tendo um resultado que não é intencional, que é o resultado de
complexificação, de transformação da sociedade. É o que nós, então, eu chamo, no segundo capítulo lá do livro A Individualidade para Si, eu chamo isso de a sociabilidade espontânea, ou a sociabilidade em si. Quer dizer, existe uma forma de organização social, existe uma forma de relacionamento entre os seres humanos para produzirem e reproduzirem sua existência, mas essa forma não é construída de maneira teleológica, deliberada, intencional. Ela vai resultando de maneira mais ou menos espontânea das ações que os seres humanos realizam para se auto-reproduzirem. Mas a pergunta é: o ser humano pode passar dessa sociabilidade espontânea, dessa sociabilidade em si, a uma sociabilidade para si, ou seja, a uma organização da vida social que seja resultado intencional, deliberado? O Hayek diz que não. O grande nome do neoliberalismo, que eu mencionei ontem, Hayek, ele diz que não. Ele diz que a sociedade sempre evoluiu e deve continuar a evoluir espontaneamente. E sempre que se tente fazer com que a sociedade evolua, se transforme, se modifique de forma não espontânea, isso resultará, segundo ele, em verdadeiras catástrofes sociais. E ele atribui ao mercado o poder de assegurar que essa evolução espontânea da sociedade tenha continuidade. Depois nós podemos voltar a essa coisa do mercado, etc. Por enquanto não quero me desviar do raciocínio por causa disso. Estou dizendo, há quem defenda que não há outra forma da organização social se desenvolver a não ser nessa forma em si, nessa forma espontânea. Entretanto, né, bom, e há o extremo oposto, que seria a visão de história de Hegel, que era uma visão teleológica. Para Hegel, a história humana persegue uma finalidade. Então, ela está caminhando para algo, né? Então, ele tinha uma visão teleológica da história. Qual que é a visão de Marx? Estou falando baseando-me em autores que estudei, né? Que também, nas minhas leituras de Marx e nas leituras de autores que também leem Marx. A visão de Marx não é a de que a história seja teleológica, ela não persegue uma finalidade, né? Entretanto, também não é a visão dele de que a única forma possível de desenvolvimento social seja pela evolução espontânea. Ele entende que o ser humano pode passar dessa fase histórica que nós nos encontramos até hoje, que é uma fase na qual a sociedade no seu todo, a totalidade social, caminha não por objetivos traçados coletivamente, mas em consequência das colisões existentes na dinâmica social, né? Então, nós podemos passar dessa forma de evolução social, não vou usar a palavra evolução, dessa forma de transformação da sociedade, de dinâmica da sociedade, para uma formação social na qual os seres humanos coletivamente possam tomar decisões
sobre os rumos da sociedade, né? Sobre os rumos da dinâmica da sociedade no seu todo. Então, aí nós estamos colocando, que eu falei de meios e fins, eu falei de causalidade e teleologia. Aí nós precisamos entender que quando o ser humano age, incorpora a natureza, cria meios, cria relações sociais, ele põe forças em movimento, né? Ao pôr essas forças em movimento, nem sempre o ser humano tem clareza de todas as consequências das forças que ele mesmo põe em movimento. O próprio Engels, nesse texto sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, ele já faz ali análises que foram, assim, no meu entender, quase proféticas em termos de consequências ambientais das práticas humanas, porque ele dá exemplos lá de ações realizadas, né, em termos de, por exemplo, colocar fogo para fazer plantação, etc., etc., e depois as consequências disso em termos de erosão e assim por diante. Mas não só nas relações com a natureza o ser humano pode colocar forças em movimento cujas consequências ele não tenha a devida clareza. Também no que se refere às forças sociais, né? E aí, Lukács, agora eu vou traduzir o Lukács com as minhas palavras, que ele usa uns termos lá que são meio estranhos, não vou ficar trazendo muito a terminologia dele para cá, não. Ele diz que o ser humano cria relações de causa e efeito. Se na natureza existem relações de causa e efeito que não foram criadas por ninguém, elas existem na natureza, o ser humano, nas suas ações sociais, ele cria novos tipos de relações de causa e efeito. Mas não é porque fomos nós que criamos que nós compreendemos inteiramente todos os desdobramentos dessas causalidades criadas pelo ser humano. Então, nós, seres humanos, criamos causalidades, nós pomos forças em movimento, forças sociais, e muitas vezes a gente não tem domínio e não tem compreensão das forças sociais que colocamos em movimento e das consequências que elas trarão. Agora, posso voltar ao exemplo do mercado. O mercado é exatamente isso. Existe mercado na natureza? Não. O mercado é uma produção humana. Então, fomos nós que criamos o mercado. Não foram deuses do Olimpo que falaram: vamos rogar uma praga sobre vocês. Vocês serão dominados pelo mercado. Não foram os deuses do Olimpo. Também não foram seres do outro planeta que vieram e colocaram o mercado aqui. Fomos nós mesmos, seres humanos, que criamos isso que se chama mercado. Mas mesmo os economistas, que são os sacerdotes da atualidade, né? Por que sacerdotes? Porque eles tentam interpretar os desígnios misteriosos de um ser superior. E tentam interpretar, e como os sacerdotes tradicionais, muitas vezes eles dizem que os deuses estão enfurecidos. E se eles estão enfurecidos, o que se faz tradicionalmente para aplacar a ira dos deuses? Sacrifícios. Sacrifícios. Todo Deus que se preza exige sacrifícios. E quem é sacrificado no altar da economia contemporânea é o trabalhador, é claro. É simples assim. Toda vez que o mercado está nervoso,
precisa aplacar esse nervoso, acalmar o mercado. E nada melhor para acalmar o mercado do que ferrar com o trabalhador. Aí o mercado se acalma, né? Toda vez que o mercado visualiza que o trabalhador está em desvantagem, ele fica mais calmo. Toda vez que ele percebe que os trabalhadores possam se fortalecer, ele fica inquieto. E aí os sinais disparam. É bolsa de valores, câmbio, etc. As coisas ficam tumultuadas, né? Bom, os economistas explicam como é que as coisas funcionam? Mais ou menos. As explicações deles são, assim, pouco convincentes até para eles próprios. A verdade é que, mesmo eles não chegam a um acordo sobre por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. 2008, por exemplo, foi uma quebradeira gigantesca. Eles explicam mais ou menos. E quando eles compreendem razoavelmente o que está acontecendo, eles explicam com termos que a gente não compreenda. Porque o objetivo não é fazer com que a população de fato compreenda. O objetivo é só fazer com que a população se comporte de maneira adequada ao que são, então, os desejos desse ser superior que é o mercado. Veja, o mercado existe? Existe, ele não é uma ficção. O mercado tem dinâmicas próprias? Tem, sim. Ele tem dinâmicas próprias, que são as dinâmicas decorrentes da lógica de reprodução do capital. Só que reprodução do capital que, na contemporaneidade, assumiu formas tão fetichistas, né, que se Marx, no Capital, ele fala do fetichismo da mercadoria. Pois bem, o fetichismo da mercadoria que existe necessariamente na sociedade capitalista, no capitalismo contemporâneo, ele é fetichismo, sei lá, ao quadrado ou a qual potência, a n potência. Por quê? Porque é o fetichismo do fetichismo, que é o mercado financeiro. É uma coisa tão absurda, tão fetichista, que eu, por exemplo, não consigo compreender o mercado financeiro. Não consigo compreender como é que funciona aquele treco. E não é uma questão só de dominar ou não dominar matemática contábil, etc. É uma questão de que trabalha-se com uma riqueza que não existe. Trabalha-se com uma riqueza inexistente. E aí chega um momento que, de tanto trabalhar com uma riqueza que não existe, a coisa quebra, a coisa vem abaixo, desmorona. E aí? São forças sociais que nós, seres humanos, criamos. São forças que nós colocamos em movimento. São relações de causa e efeito. Poderíamos fazer o mesmo tipo de análise no que diz respeito aos conflitos internacionais. Os conflitos internacionais, conflitos armados internacionais, as guerras, são forças sociais que são colocadas em movimento pelo próprio ser humano e que muitas vezes fogem ao controle, parcialmente falando, relativamente falando, fogem ao controle dos próprios que colocaram essas forças em movimento. Então, estou dizendo que se para transformarmos a natureza, nós seres humanos... Eu estou atento aqui ao horário de intervalo. Se para transformarmos a natureza, nós seres humanos, precisamos de conhecimentos que nos permitam lidarmos com as relações causa e efeito na natureza, para fazer disso a dialética entre meios e fins, o mesmo se aplica à dinâmica social. Mais ainda, porque
a dinâmica da natureza não fomos nós que criamos, nós não criamos a natureza não foi criada, a natureza simplesmente existe. Mas a dinâmica social é uma criação humana. Então, se nós podemos dominar forças da natureza, com muito mais razão podemos dominar as forças sociais que nós mesmos criamos. Mas para dominá-las, precisamos compreender os processos de causa e efeito, ou seja, as causalidades que são criadas pela prática social. Aí eu volto ao ponto de partida da exposição de hoje à tarde. A socialização do conhecimento é indispensável se queremos realmente viabilizar processos coletivos de intervenção consciente no sentido de transformação da sociedade. É nesse universo, nesse contexto, que, no meu entender, faz sentido a proposição do sistema educacional como do sistema escolar, como um sistema de socialização do conhecimento. O conhecimento está inserido nesse complexo mundo dos meios que os seres humanos criam. E, portanto, com todo o caráter necessariamente contraditório, problemático, que todos os meios produzidos pelos seres humanos têm, que eles têm. Mas, na verdade, é o que nós temos para mudar o mundo. Mundo que tem problemas que fomos nós mesmos que criamos. E se fomos nós que criamos, é nossa responsabilidade enfrentar esses problemas. Porque, é claro, esta é uma questão essencial, né? Se eu estou falando de uma visão de escola que defende a escola como instituição de socialização do conhecimento, é necessário que façamos a pergunta: quais conhecimentos? Que tipo de conhecimento? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos de duas referências, no meu entender. Eu tenho trabalhado bastante essa questão, tenho me preocupado bastante com a questão dos conteúdos escolares e dos currículos, né? É por isso que, daquele meu livro do ano passado, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos. Então, uma das coisas que eu falei aqui são reflexões que eu tenho desenvolvido e que, de alguma maneira, procurei sistematizar lá. Nós precisamos de duas referências, pelo menos, para respondermos a essa pergunta. Quais conhecimentos ensinar na escola, né? Uma delas é a perspectiva da história do desenvolvimento do gênero humano. Situando-nos na perspectiva do desenvolvimento do gênero humano, que nós podemos, então, afirmar que determinados conhecimentos tenham se incorporado a um patrimônio de conhecimentos que deve ser socializado, ou seja, que é parte da prática social, incorporou-se ao que poderíamos chamar patrimônio da humanidade e é algo que faz parte de um legado da humanidade que precisa ser socializado, precisa ser de acesso de todos. Então, essa visão de totalidade, de perspectiva de desenvolvimento histórico do gênero humano. Isso serve para a questão das ciências, tanto as ciências da natureza como as ciências humanas, as ciências da sociedade. Isso serve para as artes, isso serve para a filosofia. Mas esse critério, ele não é suficiente. Nós precisamos ter uma outra referência, que é o indivíduo, né? Com quem nós estamos educando, a quem nós estamos ensinando. Que indivíduo é esse? Em que momento do seu processo de desenvolvimento se encontra esse indivíduo? Porque algo pode ser muito importante para o gênero humano,
mas naquele momento da vida, do desenvolvimento daquele indivíduo, né, esse conhecimento ainda não se faz adequado para ser ensinado, para ser trabalhado com aquele indivíduo. Então, tem essas duas referências. Mas quando a gente fala de ciências, né, e tanto das ciências da natureza como das ciências da sociedade, nós não estamos falando de um conhecimento que seja neutro e que seja isento de contradições. Portanto, nós não estamos falando de um conhecimento que seja indiscutível. Sempre há possibilidade de discussões e polêmicas em relação a quais sejam os conhecimentos científicos a serem ensinados às novas gerações, porque o conhecimento, seja ele em qualquer área da produção humana, ele vem sendo gerado na prática social. A prática social é marcada pela luta de classes, é marcada pela luta ideológica. Então, não existe conhecimento que não seja marcado pelas contradições e pelas lutas da humanidade. Não existe conhecimento isento de alienação, isento de contradições. Existe o conhecimento que foi possível produzir em determinado momento histórico, em determinada circunstância, para responder a determinados objetivos. E, portanto, o conhecimento científico, assim como as produções artísticas e as teorias filosóficas, eles são marcados pelas contradições. Então, quando nós decidimos que determinados conhecimentos científicos farão parte dos currículos escolares, levando em consideração o nível de desenvolvimento dos alunos, nós estamos assumindo posições perante as lutas existentes na sociedade e perante as próprias contradições que marcam necessariamente aos conhecimentos. Então não há neutralidade. Se não há neutralidade, trata-se sim de uma luta ideológica, embate ideológico, quando nós discutimos currículo e quando nós lutamos para que certos conteúdos estejam no currículo e quando nós lutamos para que outros não estejam no currículo. Porque tem uma questão, né, que é a questão objetiva do tempo. O tempo coloca limites ao que a escola pode ensinar. O tempo de permanência diária na escola e o número de anos que o indivíduo... Quantos dias, então a discussão, quantos dias letivos tem por ano, quantas horas diárias de permanência na escola, quantos anos para determinado nível de escolarização, então quantos anos para o ensino fundamental, quantos anos para o ensino médio. Recentemente houve aquela discussão de ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Né? Então, quantos anos? A questão do tempo. Se nós temos limites de tempo, e sempre teremos, né, é preciso dosar, selecionar e dosar o que das ciências, das artes e da filosofia ensinaremos às novas gerações. E na minha interpretação, não posso dizer se todos da pedagogia histórico, todos que defendem a pedagogia histórico-crítica concordariam comigo, mas a minha interpretação, eu já escrevi sobre isso, até agora ninguém veio para cima de mim, então acho que estão concordando, ou não leram. Ou concordaram ou não leram. Na minha interpretação, não existe hierarquia, por exemplo, entre ciências, artes e filosofia. Não existe um que é mais importante do que outro. Esses três campos do conhecimento
deveriam se fazer presentes no currículo de uma maneira que possibilitasse às novas gerações, né, a sua inserção nesses universos da maneira o mais substantiva, o mais consistente possível. Claro que, então, isso demanda, assim, algumas polêmicas em relação ao currículo que nós temos hoje. Por exemplo, hoje em dia dá-se uma grande ênfase à língua portuguesa e matemática. Por quê? As provas de avaliação em escala nacional, né, em larga escala, elas centralizam no português e matemática, na língua portuguesa e matemática. Até porque isso parte de uma constatação de precariedade. Tipo assim, estão aprendendo pouco, então vamos ver se consegue aprender pelo menos um básico da língua portuguesa e da matemática. Mas além dessa constatação da precariedade, tem sim uma questão de que, bom, aprendam aquilo que é mais útil no cotidiano. Estamos falando, é claro, da escola pública e da escolarização dos filhos da classe trabalhadora. Aprendam aquilo que seja mais útil no cotidiano. E ciências? Quando for possível, né? Ensinam-se as ciências. Tem gente até que critica, né, em nome do multiculturalismo, critica a escola dizendo que a escola é cientificista, que a escola só valoriza os conhecimentos científicos e não valoriza outros conhecimentos que existiriam na prática social, né? E faz essa crítica a partir de uma crítica ao que chamam de racionalismo, cientificismo, até de eurocentrismo em termos do conhecimento. Olha, a primeira coisa, né, eu queria saber qual é a escola que estão de fato criticando, né? Qual é a escola, sim, estamos falando de sistemas educacionais, de redes públicas de ensino. Quais são as redes públicas de ensino que têm um excesso de conhecimento científico, em detrimento de outras formas de conhecimento, né? Não é o que eu vejo nos currículos. Eu não vejo em currículo algum, em termos de sistemas públicos de ensino, um excesso de conhecimento científico. Ao contrário, eu vejo que a carga horária destinada, por exemplo, do 1º ao 5º ano, a carga horária destinada às ciências do 1º ao 5º ano é exígua. E estou falando de ciências, eu estou incluindo história e geografia. Então, ciências da natureza, que é chamada de ciências, né? História e geografia, que também é conhecimento científico, é o mínimo, né? Artes, quase zero. Pouquíssimo tempo destinado às artes, pouquíssimo tempo destinado às ciências, né? Em nome de uma ênfase à língua portuguesa e à matemática, ênfase essa que teríamos que discutir muito, assim, a precariedade, inclusive, dessa ênfase, porque isso remete à própria discussão sobre a alfabetização, as circunstâncias em que a alfabetização está ocorrendo, etc, etc, né? Bom, então, assim, eu estou dizendo que, na minha interpretação, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, não faz sentido nós hierarquizarmos em termos de, bom, tem que ter mais conteúdo científico do que conteúdo artístico, tem que ter mais conteúdo artístico do que conteúdo filosófico, ou qualquer dessas hierarquizações nesse sentido. Mas, sim, a pedagogia histórico-crítica defende que a escola precisa trabalhar com aqueles conhecimentos aos quais os indivíduos não têm acesso no seu cotidiano. Aqueles conhecimentos que não estão disponibilizados facilmente no seu cotidiano. E aí precisamos fazer uma discussão
que é a da diferença entre informação e conhecimento. Porque muita gente diz que nós viveríamos na sociedade do conhecimento. E viveríamos na sociedade do conhecimento porque tem internet, porque tem, enfim, todo um conjunto de novas tecnologias de informação e comunicação, né, as chamadas NTIC, novas tecnologias de informação e comunicação, e que isso teria democratizado o acesso ao conhecimento. Ora, se o conhecimento, então, a raciocina-se assim, se o conhecimento está disponível, não há necessidade da escola transmitir conhecimentos. Há necessidade da escola trabalhar com as pessoas, né, maneiras dinâmicas para que as pessoas aprendam a aprender, ou seja, aprendam a acessar os conhecimentos e acessá-los, alguns dizem, de maneira crítica, etc., nesse universo que estaria aí disponibilizado. E aí eu acho que tem uma certa confusão entre conhecimento e informação. Porque, sim, de fato, nós estamos numa sociedade em que o acesso às informações, né, é maior. Eu nem diria o acesso às informações, eu até inverteria o assédio o assédio que as informações fazem a nós, indivíduos. Nós somos assediados pelas informações. Nós somos bombardeados pelas informações. Então nós recebemos informações pelo smartphone, nós recebemos informações pelo computador, nós recebemos informações pelo rádio, nós recebemos informações pela televisão, pela imprensa escrita. Nós somos bombardeados por informações. Veja, quando eu estou dizendo informações, eu não estou afirmando que elas sejam verdadeiras, tá? Elas podem ser falsas, como muitas são, ou podem ser meio verdadeiras, né? Pode ser meia verdade, que o objetivo seja realmente confundir as pessoas. Mas não vou entrar nesse mérito, estou só dizendo que, sim, admito que nós estejamos numa sociedade da informação, ou das informações, numa sociedade do bombardeio pelas informações. E, de fato, se a gente precisar de informações, dependendo do tipo de informações que a gente precise, o acesso está bem mais facilitado. Por exemplo, a semana passada eu fui para Santa Catarina, fui para Imbituba, que fica a 1 hora e pouco de carro de Florianópolis. E antes, eu viajei no domingo da outra semana para Imbituba. Domingo não, mentira, na segunda-feira. Como vinha, aí eu procurei antes de ir para lá a previsão do tempo na semana anterior, né? E vi pela previsão do tempo que iria esfriar bastante, né? Então já me preparei para levar agasalho que me ajudasse a suportar o frio, a enfrentar o frio. Aí depois até recebi mensagem da professora que estava organizando a atividade me avisando, olha, tá frio aqui, hein? No domingo, eu ia viajar na segunda, ela me mandou mensagem no domingo e falou, tá muito frio aqui, hein? Mas eu já sabia que estaria frio. Eu tive acesso à informação. Informação é algo pontual. Se, por um lado, informações são elementos constitutivos dos conhecimentos, por outro lado, os conhecimentos não se limitam a uma somatória de informações. Os conhecimentos são constituídos de sistemas conceituais. Sistemas conceituais que se organizam por meio de teorias, que articulam, que dão sentido a explicações sobre os fenômenos da realidade, sejam esses fenômenos naturais ou sociais. Então, eu estou afirmando que o conhecimento, para ser dominado, ele requer que as pessoas aprendam a lidar com conceitos e com relações entre os conceitos.